Ora, evidentemente, se você tem mais faculdade de Direito no Brasil do que no resto do globo, do planeta, o mercado, a instituição que controla o mercado tem que pensar a medida. A OAB não é extraterrestre. A medida, dentro desse contexto cultural, foi o exame de ordem. Eu acho que é de novo a lógica do cobertor pequeno. A falta do debate e a lógica de criação de faculdade sem discussão de por que está criando porque esse mercado de faculdade de Direito, ele é uma bolha. E quando isso aconteceu, evidentemente quem está contra isso é uma corporação. A OAB tem esse papel que tem na sociedade brasileira, de líder da sociedade civil, de órgão independente, por problemas do Estado brasileiro. Mas a OAB, não se esqueça, os advogados não pediram isso. É porque o Estado brasileiro não cumpre determinados papéis que tem, inclusive, essa deturpação de uma corporação ser líder da sociedade civil. Que apresentou o impeachment do Collor. Por problemas da forma como a sociedade brasileira, infelizmente, a cidadania brasileira se comporta. E aí advogados lidam com conflitos o tempo todo, a OAB acabou ocupando esse papel. Agora, isso é um traço da sociedade brasileira. Que obviamente aumenta quando a OAB, as prerrogativas do advogado são fortes quando a OAB é forte politicamente. Então, aí no debate da OAB tem muita advogado, a OAB está fazendo política, não sei o quê, que tem que ter comissão de direito à educação, por exemplo. Sim, entendeu que justamente a OAB firme, no esforço da ética, da defesa do republicanismo no Brasil, ela interfere diretamente na respeitabilidade do advogado que está resolvendo um problema de consumidor, na relação lá com o Ministério Público ou com os juízes. Então é preciso entender qual é o contexto do exame da ordem. E óbvio que conceitualmente, eu particularmente com as pessoas que eu converso na Comissão de Direito e Educação da OAB, a gente não tem problema de discutir que não exista esses exames que são numa perspectiva excludente. Claro que um exame, ele é excludente. Poderia todo mundo entrar na universidade, ter um ciclo básico, tem várias discussões. Entra todo mundo, faz um ciclo básico, depois que faz uma outra prova para avançar. Tem alguns países que têm experiência desse tipo, inclusive na América Latina, mas que têm experiência da colonização espanhola, que a universidade nasceu praticamente junto com a colonização. Diferente do caso brasileiro, onde se operou com a escassez. Então, efetivamente, é uma redução de danos. E claro que tem o debate contra, tem as pessoas. Só que, infelizmente, o debate não é feito de novo de forma republicana. Você tem movimentos, mas é um movimento que é facilmente moralizado pela lógica do que esses não passaram. Você não tem o debate republicano sobre essas perspectivas de inclusão e de exclusão. Então aí você deixa de ter o debate. Porque é muito fácil moralizar dizendo que a pessoa está interessada. E às vezes é isso mesmo. A pessoa está interessada no seu caso particular. Não fazer o debate público como o Jefferson está puxando. Tá certo? Então acho que um pouco acho que eu espero ter dado conta aí de todas as perguntas, cotas do Enem. Sobre o problema classificatório e tal. A Associação Brasileira de Antropologia foi chamada a estabelecer o laudo pericial de quem era negro, quem não era, quem era indígena, quem não era. Por óbvio, existe um texto, Lévi-Strauss, Raça e História, construído depois da Segunda Guerra Mundial. A decisão política é de que esse laudo não cabe aos antropólogos e que a ciência não deve ter esse poder. Os antropólogos fizeram, a Associação Brasileira de Antropologia respondeu à UNB dessa forma quando houve o problema das cotas, inclusive porque a história da humanidade mostrou o que aconteceu quando a ciência se meteu nisso. Então o problema da autodeclaração é esse. Objetivamente é esse. Não é que a aba não foi chamada para se pronunciar não sobre quem era o que, foi chamada, mas respondeu, e na minha opinião eu concordo com a posição dos antropólogos, respondeu de forma responsável. Então acho que deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que dizer. Acho que sim. Sim, só uma coisa para ser justo com o Chateau. Lembrei disso. O Chateau ele fez direito em Recife. E olha,
Pois é, porque olha a história do conhecimento escolarizado e não escolarizado. Ele fez direito para Recife, sabe por que ele veio para o Distrito Federal? Ele veio porque ele fez um concurso. E por isso que ele também virou o que era. Ele fez um concurso para a Faculdade de Recife. Não errou, que isso? Não passou no Enem. Ele fez o concurso para a Faculdade de Direito. Ele fez o concurso para a Faculdade de Direito de Recife para ser professor, depois de ter estudado lá, e foi reprovado. E o caso é evidente por questões políticas, que é o problema do concurso de novo. Por isso que eu estou contando a história. E aí ele veio para o Distrito Federal buscar um recurso no MEC. E aí chegou aqui, recém-formado em Direito, contando o caso, ganhou a simpatia de uma determinada inteligência, andou nos círculos boêmios e acadêmicos, resolveu um problema de uma causa como advogado de uma família rica, e isso deu a sustentabilidade, e ele sacou a parada da comunicação e virou jornalista. Mais poder brasileiro. Porque, como bons advogados, escreviam em jornais a história do Evandro Lins e Silva. Ele simplesmente entrou na roda de advogado que escrevia e que cumpria esse papel de humanista. E se constituiu como um jornalista a partir de conhecimento não escolarizado, não na faculdade de jornalismo. Então, só não é meramente para fazer um reparo, mas é justamente para discutir o que é essa história da lógica certificadora. Queria que você pousasse uma coisa até que o Matheus falou, a questão de quando saísse os espelhos das redações, e ia mostrar que muita coisa está errada, no caso, na posição mas isso aqui não é que está errado. Não tinha solução. Não tinha. A minha dúvida é a seguinte, saindo esses espelhos, comprovando que determinadas redações foram corrigidas de forma... Do ponto de vista legal, não pode ser feito nada, está escrito... A vaga que era ser distribuída, uma pessoa que teria direito àquela vaga, caso fosse corrigida de forma correta, como que fica isso? Quem que é indicado para... Quem que preside os TRFs regionais? Como que é indicado os TRFs regionais? Eu posso responder de diversas formas isso. Não, vale uma referência. Vale uma referência. Nós vamos ter que desdobrar essa nossa conversa, porque assim, a gente tem um compromisso de encerrar essa atividade por volta das 9 horas. E são 9h25. Né? Então assim, a gente vai ter que desdobrar. Inclusive, só antes do Mário falar, mencionar essa questão, aqui tem dois jovens aqui, o João Paulo. Levanta aí, João, por favor. Chega aí, Renatinho aqui também, ó. Vem cá, já estão aqui, estavam já batalhando isso aí já há algum tempo, ajudaram a organizar a atividade, e assim como o Felipe e outros aqui, tem uma linha direta aqui de comunicação. Essa galera estava querendo, além dessa história do Enem, né, o João fez Enem também, tá, muito da vida, né? Depois ele vai ter como contar o caso aí com a história da redação, o Renato também está se organizando. Eles estavam querendo, para além desse debate do Enem, juntar quem tiver a fim de pensar um pouco a questão da educação, enfim, do ponto de vista aí dessa movimentação da juventude. Eles estão propondo dia 21 de fevereiro, em Carnaval, né? Quase Carnaval, semana que vem, no Rio já é Carnaval, então tem o Carnaval, então no dia 21, quer dizer, depois do Carnaval, um bate-papo. Falei até com o Mário aqui, a gente vai, esse auditório está meio que no processo de reforma e tal, a gente não tem como garantir, mas a gente consegue uma sala de reunião lá no AB, a gente vai confirmar isso. Então, assim, isso, na verdade, tem uma lista aí, que depois a gente partilha aí com todo mundo, a data, os horários. Quem não assinou a lista está aí, não está certo, cadê? Olha lá, quem não assinou ainda, mostra ali, ó, certo? Alguém não assinou, não pôs um e-mail ou uma referência? Só ele tá. Ela vai pegar e a gente depois partilha com todo mundo essa lista para poder socializar a informação, beleza? Vocês querem... Dá uma confirmada aí, se é que eu tô... dia 21, quinta-feira, 6 horas, a gente vai confirmar o local ainda. A ideia é debater realmente essa questão da educação, incluindo o Enem, e o papel da juventude nisso também. Vou passar para o Renato aqui, que eu acho que é só isso. O debate é mais aberto mesmo. Na verdade é somente isso mesmo. Vamos debater o papel do jovem que tem na área da educação. Acho que como o Mário mesmo bem colocou, a questão dos debates, seria a questão também de discutir a questão da cota. Mas aí já é uma área muito ampla, a questão da educação. Somente a gente vai esse papo aí quinta-feira, dia 21 às 18 horas.